O milagre da sassa. Mensagem baseada em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. O chamado de Deus é maravilhoso. Muitas vezes esse chamado acontece de maneira inusitada. Moisés, após passar 40 anos como pastor de ovelhas em Midian, é chamado por Deus para iniciar a sua obra de libertação do povo do Egito. O chamado de Moisés nos ensina que, primeiro, não há um limite de idade para iniciar o ministério. Moisés tinha 80 anos quando inicia sua missão. Segundo, nossas fraquezas e limitações não são desculpas para a obra que deve ser feita. Moisés tenta se desviar falando que não sabia falar. E terceiro, Deus chama pessoas ocupadas. A missão de Deus não é para aqueles que estão desocupados, que não sabem ainda o que querem da vida. Moisés estava trabalhando quando Deus o chamou. E, para um pastor de ovelhas que caminhava pelo deserto em busca de alimento, era comum presenciar arbustos queimando no calor do deserto. Mas algo de diferente estava acontecendo naquele dia. O fogo não consumia a sassa, e foi justamente esse detalhe que despertou a curiosidade de Moisés. Após revelar sua presença no meio da sassa, o Senhor também revela o que estava para fazer por meio de Moisés. Diante da missão, Moisés sente-se incapaz, talvez por medo do que pudesse lhe acontecer se retornasse ao Egito. Moisés havia matado um homem que espancava um hebreu. Certo então de que Deus o protegeria em sua missão, Moisés retorna ao Egito com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Longe de ser uma missão fácil, Moisés seria assistido em cada momento e Deus manifestaria seu poder, estenderia o seu braço e salvaria o seu povo, que vivia como escravo no Egito por mais de 400 anos. Diante de tudo o que foi exposto, gostaria de convidá-lo a meditar comigo no seguinte tema: o milagre da sassa. E como este milagre influencia a nossa vida hoje? O que a sassa em chamas significa? E há pelo menos 3 respostas para o significado do que Moisés viu no milagre da sassa. Todos eles evidenciam quem é Deus e o que ele pode fazer em nós. Deus, em sua soberania, libertaria o seu povo. Em primeiro lugar, a sassa representa a fragilidade de Moisés e o poder de Deus. Moisés era um arbusto insignificante, cheio de falhas e fraquezas, mas Deus era o fogo que lhe daria poder. Com a ajuda de Deus, não havia nada que Moisés não pudesse fazer. Assim como Moisés, somos frágeis, cheios de limitações, medos, falhas e incertezas. Mas, quando Deus nos inflama com o seu poder, somos capacitados para cumprir a sua obra. A obra de Deus é dolorosa, ardente, entretanto, não visa a nossa destruição, assim como a sassa que não se consumia no fogo. Por meio do milagre da sassa, Deus estava confirmando que Moisés poderia seguir para a missão, pois ele não morreria no Egito. Deus o conservaria, Deus sustentaria sua vida, ele não seria consumido pelas calamidades que todo o Egito iria sofrer. Assim como a sassa, ele não seria consumido. Mais uma vez, Deus evidencia sua fortaleza na vida de Moisés, guardando e protegendo o seu servo para que ele cumprisse a sua vontade. Moisés já havia sido preservado por Deus quando criança. Justamente na fase de mais fragilidade, Deus mostrou para Moisés que a nossa vida está nas mãos dele. Não podemos também perder de vista essa verdade. Somos frágeis, mas Deus é poderoso e pode fazer o impossível em nossas vidas. É Deus quem nos guia e nos protege em meio à nossa fragilidade. Moisés também teria a oportunidade de experimentar o poder de Deus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós somos frágeis semelhantes a Moisés e precisamos experimentar o poder de Deus em nossa vida. Deus não precisa de homens fortes, precisa de homens fiéis. Deus não precisa de nossas habilidades, precisa de nossa disponibilidade. Deus pode transformar um arbusto frágil, insignificante, em um milagre para a sua glória. Moisés nunca mais seria o mesmo depois deste encontro. Sua vida seria transformada. Após 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, Deus tinha um grande povo para ele guiar até uma nova terra. Nenhum perigo enfrentado por Moisés no deserto, em seu tempo de pastoreio, poderia se comparar com os grandes desafios que ele iria enfrentar. Ele era frágil,
mas Deus o faria um vencedor por meio da obediência. Em segundo lugar, a sarça representa a comunhão de um Deus santo com um povo pecador. O que torna esse milagre tão particular é justamente o fato do fogo não consumir a sarça. Esperava-se que o arbusto fosse totalmente consumido pelas chamas do fogo. Deus é fogo consumidor, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29, mas em sua misericórdia somos salvos. Podemos nos apresentar diante de Deus sem medo de sermos consumidos por causa de nossos pecados. Assim como a sarça fora preservada, nós também podemos continuar vivos diante de Deus. Moisés estava maravilhado diante do que estava acontecendo. Deus desperta a curiosidade de Moisés por meio da sarça ardente. Em outras palavras, é Deus quem nos traz a Ele, é Deus quem busca essa comunhão, revelando-se para nós. Mesmo com nossos pecados, podemos nos aproximar de Deus. Assim como Deus preservou a sarça, Deus preserva todo aquele que entra em comunhão com Ele. Moisés aprenderia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso e nos convida a viver junto a Ele. Moisés poderia se aproximar com temor e reverência. E como Deus preserva o seu povo? Por meio da obediência, especificamente por meio do sacrifício. Precisamos lembrar da última praga, a morte dos primogênitos. Em obediência a Deus, os hebreus marcaram suas portas com o sangue do cordeiro, e só por isso não foram consumidos pelo destruidor. O que nos permite ter comunhão com Deus e não sermos consumidos pela sua ira é o sacrifício que foi aceito em nosso lugar. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter comunhão com Deus. Nossos pecados foram cancelados e somente agora podemos nos apresentar diante de Deus sem medo de sermos consumidos pela sua ira, diga-se de passagem, justa e santa. Talvez você sinta ser o maior pecador de todos e que não mereça a salvação. Talvez você tenha medo de se aproximar de Deus por causa dos seus pecados. Mas todo aquele que verdadeiramente se aproximou de Deus, clamando por salvação, não foi consumido por sua ira. Pelo contrário, foi protegido por sua misericórdia. Em terceiro lugar, a sarça representa a igreja perseguida e vitoriosa. Quando exploramos os mistérios do milagre da sarça, muitos comentaristas falam que a sarça representa a igreja que está no mundo passando pelas provações, enfrentando as perseguições reservadas para todos aqueles que amam a Deus. De fato, a sarça ardente é um retrato da igreja, mais especificamente um retrato do povo hebreu no Egito. Durante 400 anos sendo escravizados, o povo continuou crescendo e se fortalecendo. Mesmo com todas as dificuldades, as chamas das perseguições não destruíram o povo de Deus. Moisés era a prova viva da crueldade e perseguição dos egípcios. 80 anos antes, Moisés foi salvo pela providência divina. Moisés foi literalmente tirado das águas. O faraó do Egito ordenou que todo menino hebreu que nascesse fosse atirado ao Nilo. Quantas crianças então foram mortas por essa crueldade? O temor do rei era que o povo se fortalecesse. Mesmo com toda a perseguição, Deus fortaleceu o seu povo e o fez numeroso naquela nação. As perseguições, a dor, o sofrimento e as mortes não podem parar o crescimento da igreja. A igreja do Senhor continuará crescendo e salvando vidas, mesmo que tenha que enfrentar o fogo. Assim como a sarça, a igreja é envolvida pelo fogo das perseguições, mas não é destruída. A igreja não precisa temer o fogo das perseguições, pois este será o único calor de dificuldade que ela irá enfrentar. Entretanto, aqueles que rejeitam a palavra de Deus enfrentará o fogo eterno, o fogo inextinguível. A igreja não enfrentará o fogo do inferno, porque Deus é aquele que habita em nós, o seu povo, a sua igreja. Assim como o fogo purifica o ouro, a igreja passa pelo fogo para ser purificada, para ser santificada e para ser salva. Que o fogo de Deus, então, inflame o nosso coração para realizar a obra do Senhor. Somos fracos, mas Deus é poderoso. Que possamos experimentar a comunhão verdadeira com Deus, sem medo de sermos consumidos por causa dos nossos pecados, pois eles já foram cancelados em Cristo Jesus.
que não temamos as perseguições, pois quanto mais perseguições, mais a igreja cresce e se fortalece, porque a nossa força vem do Senhor. Que Ele nos abençoe.